Boa tarde, meu nome é Eduardo B.L. Pereira de Souza, sou advogado em Belo Horizonte. Hoje são 4 de setembro de 2014. Eu estou gravando esse vídeo para contar para todo mundo, para todo o povo brasileiro, para o povo estrangeiro, que esse é o primeiro caso de crime político provado na história da humanidade. É crime político e crime contra a segurança nacional, porque o eleitor digitava o número do candidato na urna e não conseguia efetivar seu direito de voto livre com igual valor. Vou contar o modus operandi da fraude, vou contar por que eu disputei a eleição, então já vou iniciar a minha história. Bom, eu sou nascido e criado em Belo Horizonte e em 1988 eu fui pai do Eduardo Costa Cruz Pereira de Souza, meu filho, lindo, maravilhoso, que me incentivou a lutar para construir um mundo melhor para as futuras gerações. Assim, em 1988, eu recepcionei Pimenta da Veiga e Fernando Henrique em Belo Horizonte, de onde rumamos para uma sala de aula no UFMG de Direito, e fundamos o partido PSDB. Nessa sala do UFMG de Direito, a Casa de Afonso Pena, escolhemos o nome do partido, Partido da Social Democracia Brasileira, a sigla PSDB, e após descartar o gavião, que é a ave de rapina, escolhemos o tucano, porque é bom de bico e é ave tipicamente nacional. Para corroborar tudo isso que eu disse, eu apresento a minha certidão de filiação partidária do Tribunal Regional Eleitoral de Belo Horizonte, datada de 1988. Esse é o caminho que meu pai trilhou com o Juscelino Kubitschek para lutar para construir uma nação digna para as futuras gerações. E eu achei que havia chegado a minha hora de fazer a minha parte. Assim, eu passei a percorrer todas as favelas aglomeradas de Belo Horizonte, superpopulosos, como Serra, Taquaril, Cafezal, Alto Veracruz, Papagaio, Pedreira Padre Lopes, Morro das Pedras, Favela do Índio, Jardim Leblon, quer dizer, a cidade toda, de ponta a ponta, Barragem de Santa Lúcia, a cidade inteira de ponta a ponta, para resolver problemas dos moradores e com isso ganhar a confiança da população para que eu tivesse a chance de construir um mundo melhor. Assim foi feito. Então, eu lutei contra a extorsão na Pedreira Padre Lopes, como faço foto, reportagem da época de 1995, da Pedreira Padre Lopes, e declaração dos moradores, que inclusive juntaram seus títulos de eleitor aqui abaixo. Eu lutei contra a extorsão, eu lutei contra policiais que deixavam a Pedreira Padre Lopes em pânico, entendeu? Eu dei queixa da corredoria, eu compareci nos becos diariamente, não deixei prevalecer a covardia, conforme a declaração dos moradores, e assim conquistei a confiança de centenas de milhares de pessoas, não só na Pedreira Padre Lopes, como em umas comunidades carentes, como a Serra, onde tem mais de 130 mil habitantes. Tirei pessoas queimadas vivas de dentro de presídio, como é o caso de Reinaldo Augusto Silva, e com despacho do ilustre desembargador Zumo Galdino, e com o apoio do eminente promotor Antônio de Pádua Marchi Júnior. Pessoas estavam morrendo em celas queimadas vivas, entendeu? E assim, fui fazendo o meu nome e conquistando a credibilidade do povo, da minha cidade natal. Assim também, eu conseguia apresentar cidadão no Departamento de Investigações do DI, pessoas, conforme a reportagem, caça sem sucesso, pessoas procuradas por mais de um batalhão de polícia militar, com mais de 500 policiais militares armados, metralhadores, escopeta, fuzil, não conseguia capturar um só homem. E eu, com a minha simples presença, em menos de 5 minutos, podia pegar o procurado, descer com ele, apresentar na Polícia Civil, e com isso impediu a desnecessidade do aparato policial, impedir risco de vida, impedir problema para os moradores que poderiam ser atingidos por balas perdidas, que como a mesma bala perdida que atingiu Diran Ramos na favela do Papagaio, que foi baleado por bala perdida, quando pregava Santinho na Pedreira, pegava Santinho no beco da Barragem de Santa Lúcia, no Papagaio, o candidato do PSDB, da coligação do PSDB, em 2000. E também fundei empresas para ex-lavador de carro, que a gente mandava informativo para mais de 20 mil advogados, empresa situada no Fórum de Belo Horizonte, onde inclusive a prefeitura me mandava pagar a taxa de iluminação do fórum, que eu era obrigado a pagar para poder entrar em concorrências públicas. Então, eu consegui, dessas empresas que eu fundei, havia mais de 60 moradores de aglomerados, que eu conheci seus pais, suas mães, frequentei o local, o que me fez chegar a conhecer, de todos esses 12 anos de campanha, eu cheguei a conhecer mais de 400 mil pessoas que moram em Belo Horizonte, cidade onde eu sou nascido e criado. Sem falar com inúmeras pessoas que exerceram cargos
indicado pela minha família, pela nossa lealdade ao PSDB, que construiu na cidade inteira, diretoria da SUDECAP, isso aí, líderes comunitários, inúmeros líderes comunitários, empresários. Quer dizer, em 2000 eu tinha condições de lutar para centenas de milhares de votos e ultrapassar até 1 milhão de votos na urna. Aí, eu, Eduardo BL, fui escolhido pela terceira vez como candidato do partido PSDB, como se vê da certidão do Tribunal Regional Eleitoral, fui escolhido pela terceira vez consecutiva em convenção partidária do PSDB e recebi 2 declarações falsas de registro de candidatura, que posteriormente eu descobri que era falso. Aqui, como se vê na foto, declarando que eu estava registrado como candidato, duas declarações, né? Inclusive, recebi também blocos de recibo para arrecadar verba de custeio para de campanha política, numerados, como se vê aqui os blocos especificamente, para que eu pudesse arrecadar verba com os empresários e pagar a minha campanha, que tinha o objetivo de superar os votos do candidato a prefeito na urna, ultrapassar 1 milhão de votos na urna eletrônica, né? Aí, um belo dia, fui indagado por um eleitor que me indagou: Eduardo BL, que dia que você vai aparecer no programa eleitoral? E nisso fui indagado mais 15 ou 20 outras pessoas que me falaram que não estavam me vendo no programa eleitoral gratuito de TV. Aí, eu me vi na contingência de ir lá na sede do partido PSDB e indagar onde é que era o estúdio. Informado onde é que era o estúdio, que era na rua Rio Doce, no meu reduto eleitoral, eu fui informado pela mulher do estúdio, pela senhora que me atendeu, dizendo que eu não era candidato do PSDB. Aí eu voltei, né, como se estivesse brincando de um abismo, voltei até o partido PSDB e me falaram que se tratava de equipe do estúdio. Voltei diretamente ao estúdio e falou que era equipe do partido. Então, para não ficar nesse ping-pong, um empurrando para o outro, eu me vi na contingência de ir ao Tribunal Regional Eleitoral, que me deu a certidão dizendo que eu não era candidato pelo PSDB. Né? Aí sim, aí eu posso afirmar que a declaração do partido PSDB era uma fraude, era uma falsidade ideológica, um crime político, porque a agressão ele impedido foi o voto e não a eleição. Então o eleitor foi impedido de votar no BL. O voto livre com igual valor, que isso também constitui, além de crime político, se trata de crime contra a segurança nacional e ato de terrorismo. Assim, sem saber da fraude, o Eduardo BL, que já tinha trabalhado 12 anos dentro de Belo Horizonte, da sua cidade natal, pintou centenas de milhares de muros com o seu nome. Né? Centenas de milhares de muros com o seu nome, em inúmeros aglomerados de Belo Horizonte, centenas de milhares de muros pintados com o meu nome. Meu nome é Eduardo BL, como se vê no meu sobrenome pintado no muro. Esse muro é um muro da Serra, do São Lucas, um muro que foi pintado pela própria comunidade, né, que eu consegui pintar centenas de milhares de muros com o meu nome e também distribuir o número também, para as pessoas votarem pelo número. Eu distribuí, bem como o meu santinho também, que eu distribuí um lote de mais de 5 milhões de santinhos dentro de Belo Horizonte. 400 mil santinhos eu distribuí na Praça 7 de Belo Horizonte, entendeu? E constatei que não havia nenhum amassado nem jogado no chão. Procurei ao redor, depois que acabou a panfletagem, com o apoio da Seleção Brasileira de Karatê, que me ajudou a panfletar, pediram voto para mim de kimono na rua, né? E assim, não constatado a fraude, eu tive que ficar por 2 anos em clínica psiquiátrica, pois não conseguia dormir, não conseguia alimentar, entendeu? Depois dessa fraude, porque eu já tinha investido tudo que eu tinha para lutar por um mundo melhor, que não para a geração do meu filho, por todas as pessoas que sempre confiaram em mim, na minha cidade onde fui nascido e criado. Aí eu me vi na contingência de ingressar na justiça, para tentar ter o meu direito reparado. Tanto o direito de resposta, o meio de desfazer-me mais de falso candidato, criminosamente projetado para mais de 3 milhões de pessoas, o salário de vereador, o direito de resposta, o salário de vereador, eles mentiram que eu não entreguei documento para ser candidato, a litigância de má-fé, entendeu? Mentiram que eu tinha para fazer registro subsidiário, se o partido não fizesse, caberia a mim fazer o registro, a mim, eu, Eduardo Bento, teria que ter feito o registro. O segundo registro, o partido já tinha afirmado que fez um também, e para a apuração do crime, porque a declaração falsa de registro, que impedindo o povo de votar, então ela é um crime contra a segurança nacional. Aí o eminente juiz da primeira vara civil, doutor Maurílio Gabriel Diniz, recebeu a minha petição, determinou a citação do Diretório Nacional do Polo Passivo. Note-se bem, quem figura no Polo Passivo da minha ação é o Diretório Nacional do PSDB, que compareceram em juízo, contestaram a ação, como se vê da folha inicial, da petição inicial, né? Inclusive admitindo que forneceram declarações
equivocadas ou falsas de registro de candidatura, a confissão expressa do diretor nacional do PSDB, como se vê da sua procuração também de folha 121, homicídio da cidadania, né, que é o próprio diretor nacional que contestou, né, não só é homicídio da cidadania, também como as minhas certidões e declarações foram autenticadas também em data de 11 de setembro de 2011, né, que significa também que, até pelos números, é claro que foi feito um ato de terrorismo político, gerou medo e dúvida no eleitor, o eleitor tiltava e não saía, era roubado, ficava perplexo, entendeu? E discriminação, foi discriminado, o eleitor recebeu um tratamento de inferioridade. E tratamento de inferioridade, discriminação é crime contra a humanidade. Aí, entendeu? Como se não bastasse para acabar de provar a fraude, eu, Eduardo Belli, que estou demandando contra o PSDB, ainda levei 11 testemunhas para depor na presença do juiz de direito, para dizer que tentaram votar no Eduardo Belli e não conseguiram. 11 testemunhas, né? São 11 testemunhas que tentaram votar e não conseguiram e depuseram na frente do juiz de direito, Maurílio Gabriel Diniz, né? O que depuseram. E o teto que a lei brasileira permite são 10 testemunhas. O juiz não ouviu uma por conta dele, um total de 11, sendo que eu, Eduardo Belli, tenho mais 1 milhão de testemunhas para apresentar em juízo a qualquer momento. Entendeu? Eu tenho mais 1 milhão de testemunhas que viram a minha campanha, e pelo menos 100 mil que tentaram votar no Eduardo Belli, entendeu? Para trazer em juízo, sendo que a votação na época exigia 4.500 votos, como elegeu o vereador Léo Burguês, que saiu em nota de jornal aí, como envolvendo a situação de travesti e negócio de coxinha, certo? Então, eu estou aqui, a gente trouxe tudo isso, as testemunhas provando, e o PSDB também, ele ingressou com uma ação para retirar o amparo da justiça gratuita, posto que a ação é de 417 milhões de reais, e eu teria que pagar 5 milhões de reais como de custos processuais, que era o percentual das custos processuais na época, e o PSDB entrou com a petição requerendo que eu não pagasse, requerendo que eu fosse impedido de receber o amparo da justiça gratuita, alegando que meus filhos estudavam nas melhores escolas de Belo Horizonte, frequentavam os melhores clubes, que meu filho também frequentava os melhores clubes, estudava nos melhores colégios, os melhores restaurantes, quer dizer, sendo que eu fui obrigado a retirar meus filhos das melhores escolas, que de fato eles estudavam, porque era para eles que eu queria construir um mundo melhor. Então eu trabalhei noite e dia, madrugada, para meus filhos estudarem no melhor colégio de Belo Horizonte, que de fato estudavam. Só que depois da fraude, como eu tive que pagar centenas de milhares de pessoas que trabalharam na minha campanha, milhares de pessoas que votaram na minha campanha, que trabalharam na minha campanha, eu fiquei sem dinheiro. Eu tive que vender minha casa, meu apartamento, e até meu pai teve que vender a casa dele para pagar a conta de campanha política fraudada. A minha empresa, que era uma empresa que prestava serviço a 20 mil advogados em Belo Horizonte, ela foi doada para o Silvério Vilaça, entendeu? A vigilante forense, para que, como os outros vigilantes forenses que trabalharam na empresa, conseguiram comprar casa própria, seu carro, tiveram sua vida, viagem ao exterior, tiveram condição de ter um Unimed, ex-lavador de carro passaram a ter uma vida digna, depois do trabalho que desempenharam da vigilante forense, empresa que eu doei para eles e ajudei a fundar uma outra empresa do ramo. Assim, também o juiz de direito intimou o partido PSDB apresentar sua testemunha, com a qual disse que ia provar que o Eduardo Belli não entregou nenhum documento no Tribunal Regional Eleitoral e nem na sede do partido. Felipe Júnior, signatário das declarações falsas de registro, depois ele protocolou uma petição desistindo de ouvir a testemunha, certo? Então, no final, o eminente juiz de direito, Maurílio Gabriel Diniz, ele fez uma veneranda sentença de primeira instância, né, veneranda sentença de primeira instância, que eu, Eduardo Belli, apelei da sentença, porque ela se limitou a condenar o partido PSDB nos danos morais, não determinou o pagamento de resposta. Hoje o valor para desfazer uma imagem de falso candidato para 890 milhões de pessoas, que hoje o direito de resposta para desfazer a imagem de falso candidato perante 1.850.000 eleitores está em torno de 860 milhões de reais. Entendeu? E isso seria o voto para conseguir o voto do eleitorado de Belo Horizonte. Agora, o valor para desfazer a imagem de falso candidato projetado para 3 milhões de habitantes daria um valor infinitamente superior a 890 milhões de reais,
Sem falar que eu, Eduardo Belli, estou há 14 anos sem poder exercer meus direitos políticos. Aí, o Tribunal de Justiça não julgou o salário de vereador, não julgou a litigância de má-fé, não julgou o direito de resposta. Aí eu, Eduardo Belli, fui obrigado a interpor recurso especial no STJ. O ministro Ari Pargender, é o relator do meu recurso especial no STJ, Ari Pargender, relator do RESP 87-2019, que inclusive falou que houve dolo na conduta do PSDB, e dolo é a vontade livre e consciente de praticar fato criminoso, entendeu? Majorou a condenação de 30 mil reais para 100 mil reais. Aqui, o próprio ministro falou que houve dolo, né? Então, quer dizer, mas o honrado ministro Ari Pargender falou que não poderia julgar o direito de resposta, o salário de vereador e a litigância de má-fé, porque esses direitos não foram apreciados pela instância inferior, que era o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a 12ª Câmara Civil. Como a 12ª Câmara Civil não julgou o direito de resposta, o salário de vereador e litigância de má-fé, o ministro Ari Pargender não pôde julgar, e o Eduardo Belli não opôs embargos. Embargos é quando há contradição e omissão. E, embora tenha havido omissão do tribunal, o Eduardo Belli não opôs embargos, porque ele está amparado pela Lei 4.410, que dá prioridade para qualquer processo para fins eleitorais, exceto habeas corpus, mandado de segurança, para seu julgamento. Então, uma ação tem que ser julgada com prioridade, tem que ser séria, entendeu? Porque o povo de Belo Horizonte está sequestrado dos seus direitos políticos. O povo de Belo Horizonte não pode votar no Eduardo Belli há mais de 14 anos de cativeiro de direitos políticos, tanto do povo quanto do Eduardo Belli de candidatar. Eu também não posso candidatar, estou de pé em mão amarrada pela fraude. Então, a gente entrou com esse recurso especial que não foi julgado pelo STJ, o que obrigou a propor uma ação rescisória, porque a sentença de primeira instância ela não deu direito de resposta, que é amparado pelo artigo 58, ali 9.507, que a partir do momento da escolha do candidato em convenção partidária tem direito de responder qualquer informação inverídica em seu desfavor. É um direito assegurado a todo candidato a partir do momento de sua escolha em convenção partidária. E eu, Eduardo Belli, como documento que eu já demonstrei, fui escolhido pela 3ª vez consecutiva pelo partido PSDB, né? Então eu tenho direito de resposta previsto na lei. O direito de resposta hoje para desfazer a imagem de falso candidato, simplesmente para você conseguir o voto eleitoral de Belo Horizonte, que está mais ou menos posicionado em 1.860.000 eleitores, o valor para isso, segundo, é R$ 463 por eleitor, que é o valor declarado pelos partidos políticos no Tribunal Regional Eleitoral. Então hoje, para você obter um voto em Belo Horizonte, você gasta R$ 463 para obter um voto. Então, assim, eu fiz a campanha durante a cidade inteira, em 12 anos de campanha. Uma campanha de 3 meses, hoje está avaliada em 5 milhões de reais. A minha campanha era de 12 anos. Então, o direito de resposta hoje, para conseguir o voto eleitoral de Belo Horizonte, eu tenho 160 milhões. O valor para desfazer a imagem de falso candidato, projetado por um crime de falsidade ideológica, perante mais de 3 milhões de pessoas, ultrapassa 9 bilhões de reais. Não tem preço, não tem dinheiro no mundo que paga. É um valor que não tem como, porque o partido PSDB, o Diretório Nacional, o membro do PSDB conseguiu introduzir falsidade ideológica na legalidade do certame, na legitimidade, na autenticidade do certame democrático, entendeu? Então ele lançou uma nova modalidade de voto, o voto em vão, que o eleitor digitava e não conseguia votar, não conseguia exercitar seu direito de voto. E eu, Eduardo Belli, não pude representar o povo. Eles não deixaram a votação ser consignada na urna. Eles impediram com fraude, porque além de usar dinheiro e verba de corrupção, igual a Aécio Neves aí, acusado e apontado com desviado 4,3 bilhões da Copasa e vários outros aí, Valeroduto e etc e tal, entendeu? Todo mundo fez dinheiro com dinheiro roubado e fraudado e extorquido na nação brasileira, entendeu? Eduardo Belli Eduardo Belli, fiz a minha campanha do dinheiro do trabalho, do suor do meu rosto. Eu trabalhei noite e dia, madrugada, para pagar a minha campanha, porque eu sei que não tem outra saída para o país, anunciando pela cidadania. Né? Não só para o Brasil, mas para todas as nações dos povos alienígenas. Então nós temos que lutar pelo fim da miséria, da violência, onde é que ela estiver, pelo fim da corrupção. Então eu vou lutar até o final disso aí. Aí, eu entrei com uma ação rescisória, porque o direito de resposta previsto em lei, o salário de vereador também previsto em lei, porque o eminente juiz de direito, ele não me deu o salário de vereador, que está em torno de 12 milhões de reais, porque o salário de vereador
de 2000 até 2016, que eu estou com direito político em cativeiro, engessado, amarrado, sem poder exercitar meu direito político, entendeu? O salário de vereador, ele é devido, e sendo que a sentença do honrado juiz de direito falou que não sabia se eu ia ganhar. Quer dizer, o cara quebra as pernas do candidato, depois investe o osso da prova e fala que não sabe se ele vai ganhar, entendeu? Houve uma fraude, uma fraude ideológica. Não foi uma culpa estrito senso, negligência, imprudência e perícia. Foi dolo. O próprio ministro do STJ já conheceu. Então os caras fraudaram, entendeu? E se eles tiraram do páreo, só de tirar do páreo, tirou você da competição, ateou do artigo 950 do Código Civil, do direito positivo da lei vigente no país, só pelo fato de me tirado do páreo, eu, Eduardo Belli, com declaração falsa de registro para eleitor digital, já sabendo que o eleitor também seria roubado na urna, somente já é obrigado a pagar, entendeu? E pelo comando do artigo 950 também, a exigência pode ser paga a indenização de uma só vez, não precisa nem ficar esperar passar, é o comando da lei. E também mentiram que eu não entreguei documento para ser candidato, e mentiram que eu tinha prazo para fazer registro subsidiário. Se o partido não fizesse o registro, caberia a mim fazer, já sabendo que eu entreguei os documentos depois do prazo previsto para registro subsidiário, que era o artigo 10 da lei 9.704, 9.507, quer dizer. Então, eu já tinha entregue depois do prazo que autoriza o registro subsidiário, e eles falaram que a culpa subsidiária foi minha. Então eles mentiram. E o próprio juiz assinalou que eles mentiram na sentença. E como a causa é de 417 milhões, eles têm que pagar 20% do valor da causa, que é 83 milhões de reais. Entendeu? Pela mentira. Porque a agressão aí, o atentado agora já não é mais contra a cidadania, contra o voto. Agora já mesmo confessaram, são réu confesso. Agora a agressão é contra a dignidade da justiça. E eles fraudaram. E essa lei tem que ser cobrada. Entendeu? Então, o eminente ministro, o eminente desembargador Marcos Lincoln, houve por bem de entender como o acordo já tinha, como o STJ já tinha conhecido da causa, ele falou que não era competente para julgar e determinou a subida dos autos para a greve de superior instância, que é o STJ, declinou a competência. Então ele não julgou a causa e criou um conflito negativo de competência. O STJ realmente já tinha recebido a ação do RESP 87/2019. Como o STJ não julgou o mérito, ele não pode reincidir uma coisa que ele não julgou por força do artigo 485 do Código de Processo Civil, que fala que só a sentença de mérito pode ser rescindida. Então, se o STJ não conheceu da matéria, não conheceu do tópico no STJ, ele não tem como rescindir, porque senão viola o artigo 485. Isso já é a súmula do Supremo Tribunal Federal, a súmula 515, 269, inúmeras jurisprudência, né? Então a gente subiu com a ação rescisória, subiu para o STJ, que se encontra com a ministra Maria Isabel Galotti, da segunda sessão, certo? Que, comprando peixe pelo preço que o tribunal vendeu, ela tentou extinguir a ação sem julgamento do mérito, quer dizer, eu não ia ter meu direito apreciado depois de 14 anos, alegando que o tribunal, eu ia ter no tribunal errado, que eu tinha que tentar no STJ, eu ia ter no tribunal de Minas. É um equívoco que até o pai dela, Luiz Galotti, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, já tem entendimento contrário ao dela. Entendeu? O STJ não julgou o mérito, como é que ele vai rescindir uma coisa que ele não julgou? O artigo 485, o pré-requisito para rescisão é o julgamento de mérito. O STJ não julgou o mérito, ele não pode reincidir. Aí eu interpus embargo declaratório. Embargo declaratório que estão ali já há mais de 4 meses, violando o prazo do regimento interno, que é 5 dias, tem mais de 6 meses que eu estou aguardando um despacho do STJ, sem poder exercitar meu direito político, enquanto eles estão roubando a nação, caindo no viaduto, matando gente inocente, entendeu? Político ocorrendo as maiores atrocidades no país aqui, e eu não posso candidatar. Então eu estou aguardando, né? Aguardando o desastre disso aí. E mais, a ministra Maria Isabel Galotti, ela disse que eu estou pretendendo, no seu acordo, que eu estou pretendendo, do acordo do AR 5282, que o Eduardo Belli pretende rescindir acordo do STJ, sendo que, na verdade, o Eduardo Belli pretende rescindir sentença de primeira instância. E assim, entendeu o Diretório Nacional do PSDB, na sua contestação aqui. Ele entendeu que o Eduardo Belli quer rescindir a sentença de primeira instância. Assim entendeu a procuradora também, que o Eduardo Belli quer rescindir a sentença de primeira instância. Então, não tem como o STJ
Não tem como a ministra do STJ entender que eu quero rescindir. É o acordo do STJ que o STJ não julgou. Entendeu? Então está sendo feita uma manobra para não julgar meu processo, para me deferir meus direitos, entendeu? Me deixar como falso candidato para 10 milhões de habitantes, me deixar minha família suportando o pagamento de campanha política fraudada, entendeu? Isso, inclusive meu pai teve que vender sua residência dele. Meu pai é um advogado, doutor João Pereira de Souza, o advogado tirou até sobrinho do Tancredo Neves, presidente da República, Jorge Almeida Neves Filho, derrame do Olafão da Justiça Federal. Meu pai é advogado conhecido, entendeu? Meu pai é advogado de honra. Então, meu pai teve que vender a casa dele para me prestar dinheiro para pagar a conta de campanha política fraudada. Esse aqui é o valor do custo do voto em Belo Horizonte. É R$ 463. É R$ 463 o custo do voto, entendeu? De um voto. Para atingir o eleitorado de Belo Horizonte, que está estimado em 1.859.000 eleitores, 1.859.862 eleitores, tá, para conseguir o voto desse pessoal todo aqui, do povo, dos eleitores, todo cidadão qualificado que vota, está em torno de 861.250.000 reais para conseguir o voto dos eleitores de Belo Horizonte. Uma campanha de 3 meses se gasta 861 milhões de reais. A minha campanha era de 12 anos. Entendeu? Eles me julgaram como falso candidato. Entendeu? Se para conseguir o voto 861 milhões, imagina para desfazer a imagem de falso candidato para 3 milhões de habitantes, cara, e mais 14 anos de sequestro de direito político, enquanto aguarda a justiça cumprir a lei. Entendeu? Então, está aqui, eu já fui aprovado em concurso público no meio de milhares, no meio de 10 mil candidatos, entendeu? Fui 7º colocado para advogado do BH Trans. Né? Contudo, eu não quero ter uma carreira, eu não quero ter um salário, eu não quero ter nenhuma condição enquanto eu ver o povo brasileiro massacrado, roubado, fraudado. Então eu tenho que lutar. Isso aqui é matéria também, por isso eu não assumi o concurso público. Aqui também saiu no Diário do Judiciário aí, que uma reportagem, como saiu também no Diário da Tarde, advogado que é 417 milhões, crime político, matéria do Miguel Santiago, que já aposentou, porque o PSDB, o governo, amordaça a imprensa. O Cajuru foi falar contra o governo, foi mandado embora no ar, cara, demitido no ar. Então a imprensa está toda fraudada, não tem como divulgar mais do que isso, né? Aqui está aqui o meu blog, que quem quiser entrar em contato comigo, eu vou mostrar o blog novamente. Aqui é a Lei de Crime contra a Segurança Nacional, a Lei 7.170, que fala que é crime contra a lei nacional. Qualquer lesão ou perigo de lesão ao regime representativo democrático, entendeu? É a Lei 7.170, entendeu? Então é crime contra a segurança nacional, que até hoje não foi apurado, certo? Então eu quero dizer que eu vou lutar até o fim disso aí. Esse aqui é o meu santinho, que eu distribuí mais de 5 milhões de santinhos em Belo Horizonte, me encontrei um na lata do lixo. E esse aqui é meu blog, que eu vou, que quem quiser poderá entrar em contato. Nós estamos juntos nessa luta, vamos sair, vamos dar as mãos, vamos ser solidários, vamos levantar as pessoas, entendeu? As pessoas que têm necessidade. E dia 22/9, às 16h20, eu estarei em Brasília, né? E vou despachar com a ministra Maria Isabel Galotti, que eu tenho esperança, que eu acredito que a qualquer momento teremos a decisão à altura do que o povo espera da justiça brasileira. Então eu encerro e agradeço por tudo e empenharei, enquanto eu viver, enquanto eu respirar, pela cidadania do povo brasileiro. Vou lutar até o fim dos meus dias aqui. Obrigado.